Especificamente hoje, a gente não vai falar muito especificamente, a cobertura X serve para isso, a cobertura Y serve para isso. Vocês vão entender, né? Vocês vão entender que hoje a gente vai falar sobre coberturas de maneira diferente, para que vocês entendam o que precisa ter a cobertura ideal, para que vocês consigam raciocinar clinicamente e vocês entendam o que vão fazer na ferida do paciente. Não simplesmente vocês entenderem, cobertura X serve para o tecido de granulação, cobertura Y serve para o tecido de necrose e desfacelo. E vocês ficarem com isso robotizado, né, na cabeça de vocês não vão entender nunca como é um tratamento de feridas de verdade, como é a cicatrização da ferida. E aí vocês vão pensar, essa ferida X eu vou colocar aqui um hidrogel, porque a ferida tem um tecido, um esfacelo e precisa desbridar. Então, eu vou decorar, vou botar o hidrogel no esfacelo e na necrose. E aí, depois, quando tiver granulação, eu vou colocar uma espuma, eu vou colocar um alginato. E aí, esse justamente é o X da questão, né? Como a Aline está falando aí. Porque se a gente só fizer isso decorando para que serve cada cobertura, para que tipo de tecido serve cada cobertura, a gente não consegue fazer cicatrização e tratamento de feridas. E é por isso que vocês têm tanta dificuldade. Porque na cabeça da maioria das pessoas só pensa dessa forma, que eu preciso entender para que serve cada cobertura. Ai, meu Deus, chegou uma cobertura nova no mercado, a tecnologia DAC, e aí para que serve essa cobertura? Para que tipo de tecido eu vou usar? E fica o tempo inteiro só pensando em como a gente vai fazer esse processo de entender o que é a cobertura para que tipo de tecido. E na verdade verdadeira, você não está conseguindo tratar aí as feridas. Por quê? Porque você não está olhando o paciente, porque você não está pegando justamente o contexto do mecanismo de ação da cobertura, para que quando, independente do paciente, independente de qual é o tipo de ferida, você raciocinar clinicamente de como é que essa cobertura vai agir ali no leito da ferida. Porque se você entender o mecanismo de ação da cobertura, vai independer também do tecido. Porque, o fabricante, quando ele vem e traz para a gente novas coberturas, o que acontece? Eles fazem assim, um Siltec Sorbact, por exemplo. Esse Siltec Sorbact, ele vai ter a espuma aqui, e essa espuma, ela vai favorecer o processo de absorção. Então, se ela vai favorecer o processo de absorção, e eu tenho uma tecnologia DAC aqui, que é esse verdinho, e essa tecnologia DAC, ela é antimicrobiana, e ela vai favorecer a atração dessas bactérias para dentro, né, dessa cobertura, e eu vou conseguir captar essas bactérias para dentro dessa cobertura, eu estou entendendo como é o mecanismo de ação dessa cobertura. Se eu chegar aqui para vocês, por exemplo, nos Reels, a gente tem pouco tempo para poder conversar, né, para poder informar alguma coisa. E aí, quando eu vou nos Reels e digo assim, essa cobertura, ela é antimicrobiana e absorvente. Pronto. Eu estou dizendo, é antimicrobiana e absorvente. Serve para tecido de granulação e não faz desbridamento. Eu estou simplesmente dando uma informação aqui, outra informação aqui. Eu não estou ensinando para vocês, até pelo tempo que é curtíssimo, né, do Reels, diferentemente aqui das lives, que vocês acompanhem sempre as lives para poder a gente conseguir entender melhor, né? E muita gente, quando assiste os Reels, diz assim, mas é isso, e aquilo, e faltou essa informação, e a informação está incompleta, né? E aí a gente vai começando até as pessoas não gostarem do conteúdo, porque é muito curto, minha gente, ali, é muito curto. Então, aqui vocês conseguem entender melhor. Então, essa cobertura aqui que eu dizendo assim, no conteúdo curto, que ela só é antimicrobiana e absorvente, eu vou chegar aqui para vocês entenderem, essa cobertura especificamente, ela tem uma camada antimicrobiana aqui, que ela não deposita nada no leito da ferida. O que ela faz? O mecanismo de ação dela é físico. Ela promove a atração dos micro-organismos, das bactérias e dos fungos também. Então, como promove essa atração, ela vai fazer esse mecanismo de ação físico. E o que isso vai acarretar? Por que é importante eu saber disso? Né, Lavínia? Por que é importante? Porque eu já estou usando uma prata nesse paciente há 15 dias, eu já estou lá há 20, 30 dias com essa prata, e agora estagnou, não está mais resolvendo ali, e o paciente ainda continua com infecção. O que eu vou fazer? Eu posso colocar uma cobertura com PHMB?
Posso, mas também vai absorver. Eu posso colocar uma cobertura com iodo? Posso, mas também vai absorver. Tudo que a gente coloca no leito da ferida do paciente vai absorver, gente. Por quê? Ali passa vasos sanguíneos, inclusive os angiogênese, né, que está acontecendo ali. E tudo que a gente coloca na ferida, que acontece a deposição ali de algum composto da cobertura, ele vai ser absorvido e vai para o organismo, tá? E aí, nesse caso dessa cobertura especificamente, essa cobertura aqui, ela não vai fazer isso. O mecanismo dela é de atração. E a gente tem explicação também para isso. Quando ela faz essa atração da bactéria para dentro dela, ela perde moléculas de água. E às vezes, até quando você coloca o Siltex Sorbact na ferida, aumenta a quantidade de exudato. Aí você nem, meu Deus do céu, aí não sabe, porque a cobertura ela é absorvente e a cobertura é antimicrobiana. Como é que eu coloquei a cobertura no leito da ferida e aumentou a quantidade de exudato? Meu Deus, não está funcionando. Eu tenho que mudar de cobertura. E aí a gente começa só a pensar no tipo da cobertura, na cobertura e no tipo de tecido. A gente não entende o mecanismo de ação dela. Aqui, com a tecnologia DACA, o que é que acontece? A gente tem esse mecanismo de atração, é químico, né? O mecanismo de atração ali. E ali, nesse processo químico que está levando essas bactérias para dentro da camada, da superfície aqui, ó, da tecnologia DACA que está prendendo, nesse processo, esse processo vai fazer o quê? Vai desprender moléculas de água também ali naquele tecido. Então, vai aumentar a quantidade de exudato por conta de quê? Do mecanismo de ação que a gente está vendo da cobertura. Então, não adianta vocês não saberem o mecanismo de ação da cobertura, sempre assim. Ai, meu Deus, agora endoidei. E agora, só disso daí, só de uma coisa, já tem um monte de informação que eu preciso saber, só de uma cobertura. Avalie do restante. O que é que eu vou fazer para ver mais de 200 coberturas que tem no mercado? Não precisa vocês entenderem de todas as coberturas desse jeito. Sabe por quê? Porque o mais importante é você entender como é que o paciente se comporta, como é que o organismo do paciente vai se comportar, como é que está, o que é que está acontecendo na vida desse paciente, para que você entenda o que está atrapalhando esse processo de cicatrização, quais são os exames laboratoriais que eu tenho que pedir, o que é que eu vou precisar entender no organismo do paciente ali naquele momento do tratamento de feridas. A gente vai precisar entender o tratamento de feridas como um todo. A gente vai precisar entender o paciente de forma integral e holística, para a gente poder saber o passo a passo e saber tratar qualquer tipo de ferida, para que vocês sejam referência na região de vocês. Ai, gente, quase que eu ia esquecendo. Vocês vão ter muitas novidades agora em 2024, né? E agora, em janeiro, especificamente, a gente vai abrir turma para o Método Trilha. No Método Trilha é o meu método de capacitação em tratamento de feridas, e a gente não abre turma assim com frequência, né? A gente abre turma periodicamente. Ou vocês se preparem, que a gente está preparando muitas coisas legais para vocês. Lá, a gente vai fazer o evento gratuito, Dominando os Segredos do Tratamento de Feridas. Ele vai ser gratuito para vocês, 3 aulas gratuitas, totalmente gratuitas para vocês. Mas no final dessas aulas, vocês já se preparem que a gente vai abrir as vagas para o Método Trilha, tá? No final das 3 aulas gratuitas. Então, vocês vão se inscrever já. Hoje, vocês já conseguem se inscrever lá no link que está na minha biografia, na lista de espera de pré-inscrição para o Método Trilha, tá? Porque lá, quem estiver lá, você já vai ter grandes vantagens para essa turma que vai começar agora. E as primeiras que vão entrar vão ser desse grupo que está lá, que é de pré-inscrição. E aí, quando a gente for falando aqui, ó, esses dias todos, eu vou soltando mais novidades aqui para vocês, e a gente vai fazer o evento gratuito, tá? As 3 aulas gratuitas. Nessas 3 aulas gratuitas, vocês vão aprender também muita coisa, né? Que a gente aprende muito nas aulas gratuitas. E quando for depois, na terceira aula, né? Vocês vão entender tudo sobre o Método Trilha, e vocês vão também poder entrar na turma do Método Trilha logo depois do evento gratuito, tá certo?